bem-vindos a mais um episódio de Chaves do Reino. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco mais profundo sobre a doutrina do pecado. Nós chamamos de hamartiologia, dentro da teologia, por causa da palavra hamartia. Essa palavra hamartia significa errar o alvo, muito parecido com a palavra ratá, do hebraico, que também significa errar o alvo. Basicamente, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Deus. E errar o alvo é você se desviar do que é a imagem de Deus. Bom, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sem pecado. O homem desobedeceu. Então, havendo a queda, havendo o pecado, errou o alvo, houve a morte. Aí está o texto de Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus. O que acontece foi um erro em série. O primeiro homem pecou. Com isso, uma matriz falha foi reproduzindo toda uma genética espiritual falha. Agora, vamos definir um pouco mais sobre o que seria, então, o pecado. Vamos ficar nesse conceito do que é o pecado. O pecado, para mim, é muito bem explicado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, né? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre o fato de Jesus haver destruído o último inimigo, que é a morte. Bom, aqui ele fala, versículo 55, ó morte, onde está o seu ferrão? No versículo anterior ele fala, a morte foi tragada em vitória. E aí, na sequência, versículo 55, ele diz, ó morte, onde está o seu ferrão? Em outra versão fala aguilhão. Ó sepultura, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Bom, eu gosto de explicar isso aqui da seguinte forma. Imagina um animal com aguilhão. Vamos tomar como exemplo o escorpião. O escorpião tem esse aguilhão e através do aguilhão ele vai inocular o veneno e com isso causar a destruição e morte. Então, ao invés de chamar morte, nós vamos chamar escorpião. Então aqui fala que o escorpião tem um ferrão e o ferrão do escorpião é o pecado. Ou seja, o pecado é o ponto de contato das trevas aonde ele vai inocular o veneno para trazer a morte. Isso é muito importante você ter esse conceito, porque ele fala que a força do pecado é lei, troca a força por poder letal. Então aqui você vai ver que o poder letal desse animal, morte, está justamente na lei, retirando, removendo ou cumprindo a lei, que foi o que Jesus fez. Ele venceu esse inimigo chamado morte. Portanto, o que fala ali em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, então o resultado do pecado ele vai produzir morte na sua vida. E a forma que Jesus venceu o pecado foi justamente cumprindo toda a lei. E nele nós podemos viver uma vida em santidade, ok? Então, eu vou diferenciar um pouquinho o que seria a tentação e pecado, porque o que acontece é que a gente se perde nisso. Capítulo 1 de Tiago, a gente vai ver lá no versículo 13, que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada um é tentado e atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, o que seria desejo, ok? Depois de havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Presta atenção, ele está diferenciando tentação de pecado. Ok? A tentação não é pecado. Enquanto você está sendo tentado, ainda não é pecado. Ela precisa, presta atenção no que ele fala. Cada um é tentado e atraído, seduzido pela própria concupiscência, ou seja, desejo. E depois, havendo o desejo concebido, gera o pecado. Ok? Então, assim, esse termo gerar, dar luz em outra versão, significa que o seu desejo precisa ter intimidade com o pecado. Quando você começa a alimentar aquele desejo, você não confessa, aquilo vai crescendo dentro de você e o veneno desse escorpião
toca você, produzindo morte. Então o que você precisa fazer? Confesse, ande na luz. É melhor você confessar a tentação do que depois você vir a confessar um pecado, depois disso já ter causado consequências e talvez até morte espiritual, ok? Então, minha dica é 1 João, capítulo 1, verso 7, fala: se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ande na luz e você vai viver em pureza. Deus te abençoe.